TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, quarta-feira, noite de Libertadores, tem Grêmio e Rosário aqui na Arena, ainda hoje, semana de Liga dos Campeões e dos preparativos de Juventude Internacional pelo Gauchão, é agora no Papo de Boleiro. E a semana é de bom futebol. Assim nós abrimos o Papo de Boleiro de ontem, assim tem hoje. Eu botei ontem, apesar da gente não ir até o final do jogo, o resultado foi aquele mesmo. O resultado foi aquele, 0-0, Manchester City acabou empatando em casa e eu acho que é um resultado, dá para esperar um pouco mais, né? O Real jogou sem Cristiano Ronaldo, né? O grande desfalque aí, deve estar em campo na segunda partida. Ele mesmo falou que se fosse uma final eu estaria jogando, mas em virtude de desgaste muscular acabou sendo poupado. 0-0 na Inglaterra, ficou tudo pro Santiago Bernabéu. E hoje à tarde, né, vamos relembrar aí os amigos dos telespectadores, a gente começa a gravar o programa antes do término das competições. Quando nós subimos para cá para gravar, estava 1-0 pro Atlético de Madrid sobre o Bayern de Munique. Cometendo crime o Atlético, depois que o Atlético tirou o Barcelona, o que vier é lucro, e tá tendo um bom lucro. E pode repetir uma final aí de 2014, se eu não me engano, contra o próprio Real Madrid. E jogo em Bayern. Não, um jogo na Espanha. Tem Atlético. Isso. Meu jogo na Espanha, o segundo vai ser decidido lá em Munique. Ah, você pode fazer a diferença. Mas é uma também. vantagem, 1-0 é melhor que 2-1, né? Não, porque em caso de gol do Atlético lá na Alemanha, o Bayern se obriga a fazer 3. Não é nenhum problema pro Bayern, né? Que te vai atropelar todo mundo que vai lá, mas realmente ficar... O Bayern é a base... O Simeone monta um time, principalmente defensivamente, muito competitivo. O Bayern tem a base da seleção alemã, né? Isso. Aquela do 7-1. Isso. 3, 4, 5, tanto faz, né? O problema é que não é o Brasil do outro lado. Ah, tá. Não vai ter Davi Luiz, Júlio César. Um chorãozinho que ele não vai nenhum. ter esse povo aí nenhum. Bom, o que a dona Amanda separou foram os melhores momentos desse jogo de ontem, né? Da Manchester. Sobraram o John Hart, que é o goleiro do Manchester City, pegou tudo. Foi o herói da partida. Então dá uma olhada aí nesses melhores momentos do jogo que aconteceu na tarde da terça-feira lá na Inglaterra. Carvajal, Benzema, o Real tá muito estático, ó. Só tem que se movimentar mais, dar o passe e se movimenta pra ser opção. Veio de longe, experimentou, bola desviada, finalmente tá aí, Galo. Especialmente pra você. Pepe, curtindo lá de volta, Pepe pra trás, Benzema. Bota o pé na forma, menino. Apita o árbitro, rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos desse primeiro jogo. E aqui vem com o Agüero na pelisca, finalmente, Zico. Com 48 segundos do segundo tempo de jogo, finalmente um chute que vai no gol. Quer dizer, na direção do gol. Pepe lá dentro tentando se desmarcar. Sérgio Ramos é excelente na bola alçada. Vem levantamento, é pra ele! Subiu livre lá o Sérgio Ramos para na mão do John Hart. Toni Kroos, passou para a linha de fundo. Lucas Vasquez, rolou, Carvajal, olha o Real chegando, levantamento, recebe, trave! Tocou no travessão do John Hart e foi pra fora! Ele de novo, no desvio, bola encobriu o John Hart, caprichosamente bateu no travessão e saiu! Ao meio, grande finta. Bale tá dentro da área, perna esquerda, passou, foi embora. Agora apareceu o Bale. Foi lá, chamou na chincha. Tomaram todas, olha o levantamento, Casemiro, pegou o John Hart. Pegou o goleiro no toque de cabeça do Casemiro.
uma jogada muito perigosa, sempre do Real Madrid. Levantamento do Toni Kroos. Pepe! Pegou o Joe Hart, inacreditável! Cara a cara, o Joe Hart salvou, o Pepe perdeu! Uma defesa cinematográfica do Joe Hart! Cara a cara com o Pepe! Só os dois dentro da pequena área! Kevin De Bruyne pro levantamento! Levanta os braços, o Marco Finde! Bateu! E no jogo! E o outro jogo que também tem movimentado a semana, Diogo Porto, é o primeiro da final do Gauchão, que acontece neste domingo, lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, com Juventude e Internacional. O único jeito do Inter levar a final pro Beira-Rio era essa, né? Acontecendo a Juventude chegando, está confirmado então, o Juventude começa decidindo em casa, vai buscar fazer o que fez com o Grêmio, né? Apesar de decidir fora na Arena, acabou concretizando a classificação depois no resultado jogando em Caxias do Sul. Deve contar com força máxima, o técnico Antônio Zago montou um Juventude bastante competitivo desde o início da competição. O Juventude chegou a liderar algumas rodadas do estadual, né? Depois acabou perdendo fôlego, até o próprio São José também acabou passando e tudo mais. Mas é um time que sempre a gente fala assim, tá sempre entre os grandes do estado, né? Teve aquela grande, vamos dizer assim, ascensão na década de 90, conquistando títulos importantes, como o próprio Campeonato Gaúcho, em cima do Inter dentro do Beira-Rio. Depois veio uma Copa do Brasil, então o Juventude é um time bastante, assim, copeiro, né, que a gente gosta de falar do Grêmio e tudo mais. Então o Juventude tem demonstrado, apesar de alguns anos ter sido, assim, virado capacho até da dupla Grenal, onde não conseguiu se impor mais, mas a Juventude vem resgatando seu bom futebol, muito pela gestão que vem sendo desenvolvida pela direção, que assumiu no último ano. E aí o Juventude está de novo na rota aí dos títulos, quem sabe buscar seu segundo título contra o Inter dentro do Beira-Rio. O Juventude pode-se dizer que vem juntando novamente os pés com as mãos depois daquela queda pós-Parmalat, sempre que aquilo lá... Na verdade, o problema sempre foi a questão financeira, né? O Juventude, como todos os clubes do interior, sofre muito com a questão de dinheiro, de investimento, de construção de times. O Juventude consegue isso com uma base muito interessante. A gente vê hoje na dupla Grenal, no próprio Grêmio, por exemplo, o Ramiro, Bressan, Alex Telles, que já foi vendido, jogadores que vieram do próprio Juventude e que hoje despontam aí entre os principais clubes do mundo, né? Hoje o Alex Telles está jogando na Inter de Milão, né, o lateral esquerdo. Então são jogadores que, vindo uma base muito forte que o Juventude tem apostado, hoje a base do próprio Juventude é jogadores que oriundos das categorias de inferiores do clube. Oriundos. Bonito, gostou? Uhum. Estou melhorando meu vocabulário. Então são atletas que fazem a diferença e por um custo muito mais baixo está contratando jogadores mais caros. Né? Isso aí. Outro dia eu vi uma matéria aí no Juventude que está servindo de celeiro de jovens jogadores. Exatamente, o próprio goleiro, né, o Elias, é uma revelação do clube, tem 20 anos apenas, fechou o gol lá na Arena, né, e é um responsável aí direto por essa vaga do Juventude na decisão. E é esse time que o Internacional vai enfrentar agora neste fim de semana, lá na Serra. O primeiro jogo vai acontecer no Alfredo Jaconi. O Internacional que já começa a confirmar nomes pensando no Brasileirão também. Isso, o Inter avançou a negociação com o Anselmo, volante do Joinville, um dos grandes passadores do ano passado do Brasileirão, apesar da campanha pífia do time catarinense, acabou rebaixado, mas o Anselmo pode ser um contratado aí, muito em virtude das convocações que possam acontecer do Rodrigo Dourado, né? Pensando em Olimpíada e tal, o Inter se resguarda e busca mais um volante aí para ocupar o meio de campo lá do Fernando Bob, do Fabinho, fazer essa composição. Faltam detalhes para o acerto. O Mike, que é um centroavante que está jogando no Audax de São Paulo, que está na final do Campeonato Paulista, é um jogador que interessa o Joinville, pertence ao Internacional e pode ser envolvido na negociação. Muito bem. Mas isso é jogo para o fim de semana, coisa que a gente vai falar ainda na quinta, na sexta-feira. Vamos falar agora do jogo dessa noite, que é um jogo importantíssimo para o torcedor tricolor. Tem Grêmio e Rosário pela Libertadores, jogo é noite para garantir resultado e depois ir lá na Argentina e chorar para não... É hora de juntar os cacos da eliminação do Gauchão. O Grêmio sempre priorizou a Libertadores, apesar do discurso ser de vamos buscar o Gauchão depois de 6 anos, acabou não acontecendo. Certo que a Libertadores sempre teve na cabeça do grupo gremista, tanto do Roger como dos jogadores, e agora chegou a hora de mostrar. Enfrenta o Rosário Central, a arena deve estar lotada, até ontem já tinha sido vendido mais de 20 mil ingressos, então não vai ter desculpa, o torcedor vai apoiar e o time precisa fazer a sua parte dentro de campo. Conta com o retorno do Bolanhos, grande contratação do ano do Grêmio,
sempre tem respondido quando tem entrado. Um jogador que jogou apenas 4 partidas e tem 2 gols já. Então o equatoriano é a principal arma aí do time do Roger para sair de campo com vantagem diante desse Rosário Central que para muitos é considerado o melhor Rosário dos últimos anos. Muito bem. Bom, vamos dar uma olhada nos jogadores que o técnico Roger tem à disposição para esse jogo de noite. Dentre esses, ele vai montar a equipe que vai enfrentar o Rosário. E o Grêmio tem que fazer mais ou menos o que o Juventude fez com o Grêmio lá no Jacone. Encaminhar vantagem jogando dentro de casa, apostar na força do torcedor. O Grêmio é muito forte dentro da arena, precisa fazer isso nas fases de oitavas de final. E lembrando que tem um dado não muito interessante para o torcedor do Grêmio aí e para o próprio clube. O Grêmio não passa das oitavas de final desde 2009. Desse meio tempo aí são 3 disputas de oitavas de final e as 3 eliminações. Então a última até foi em 2014 para o próprio São Lourenço, que acabou levando o título naquele ano. Mas então o Grêmio precisa, vamos dizer assim, se reconstruir dentro da Libertadores, que é uma competição que sempre foi muito do gosto do gremista. Em 2009 foi a última vez que o tricolor passou das oitavas, foi até a semifinal naquele ano, acabou perdendo para o Cruzeiro, que depois perdeu o título para o Estudiantes da Argentina. Então o Grêmio vai ter que, de repente, quebrar esse tabu, pequeno tabu construído ao longo dos anos aí, de superar as oitavas de final da Libertadores. Vai estar bem um pouco frio hoje de noite lá na arena, né? Não sei, eu não vou sentir nada. Não? Tá aqui, né? Pela TV, vai ver? Pela TV, tranquilo, né? O torcedor precisa fazer a sua parte, né? Vai estar frio, mas dentro do gramado tem que estar quente. Com certeza. Esse jogo vai começar 15 para as 10 da noite, é jogo de televisão, obviamente. Você vai poder assistir às 15 para as 10 da noite, Grêmio e Rosário Central, direto da arena. Para essa partida a gente viu os jogadores antes relacionados aí. A única dúvida mesmo, o único problema mesmo, esse desfalque certo, é o Pedro Jeromel, que continua lesionado. Com cachumba, né? Marçoso. Cachumba, é o fim da várzea. Eu não é jogador do Grêmio com cachumba. Pode. O médico do Grêmio, eu tinha que pegar uma cachumba também, para não dizer mais nada. Tá bom. Tivemos ontem jogos pela Libertadores. O início das oitavas de final com 2 jogos. O Huracan, lá na Argentina, ficou em 0-0 com o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ainda não tomou gol na competição. É bom. 0-0 decide a vaga lá na Colômbia. E no outro jogo, sim, a vitória do Deportivo Táchira sobre o Pumas por 1-0. A decisão acontece no México. E hoje tem mais jogos, além de Grêmio e Rosário. 19h30 daqui a pouco, portanto, o Racing enfrentando o Atlético Mineiro lá na Argentina, no El Cilindro. O Grêmio enfrentando o Rosário Central às 21h45 e mesmo horário para Nacional do Uruguai e Corinthians. O Corinthians passa, Timão? Passa, o Corinthians é mais time que o Nacional. O próprio Palmeiras bateu o Nacional, eu acho que 2 vezes, se não me engano, na primeira fase da Libertadores. É um time que já foi aquele Nacional de tradição, de anos atrás, de títulos e tudo mais, de Libertadores, mas alguns anos para cá, em decorrência muito do poder aquisitivo do futebol uruguai, decaiu bastante. E meio como o Grêmio foi o que sobrou para o Corinthians também, né? O Corinthians precisa fazer valer esse investimento, que foi maior que o Grêmio para essa Libertadores, e é um candidato sim ao título, até porque pelo que fez na primeira fase. Nós vamos voltar amanhã, quinta-feira, depois do Redação Informativa, para falar sobre esse resultado do Grêmio. Quem sabe o Grêmio conseguindo uma vantagem, sair com uma vantagem desses 2 jogos. O primeiro é hoje, o segundo, quarto que vem, não? Quinta-feira que vem. Quinta que vem. 19h30. Muito bem. E esse aí vai definir se o Grêmio segue ou não na Libertadores da América,
Se não segue, aí ferrou, né? Porque aí só Brasileirão depois. Aí o discurso do presidente Bolsonaro vai ter que ser mudado. Analisado, porque do início do ano era uma coisa, já caiu diante do Gauchão e agora precisa aí se encontrar na Libertadores. Precisa fazer frente à Libertadores, que é uma competição dificílima, e o Grêmio... parece que a gente olha o Grêmio assim, o Grêmio venceu apenas... Nos 3 jogos que o Grêmio venceu, 2 contra a LDU e 1 contra o Toluca na Arena, já valendo mais nada. Assim, o Toluca com apenas 3 titulares. Então o Grêmio precisa ser o Grêmio de novo que apostou na Libertadores esse ano, para quem sabe sair de campo com uma vitória. O Grêmio está precisando, e o torcedor gremista está merecendo um títulozinho. O último foi em 2010, pelo Gauchão. Certo ou errado? Pelo Gauchão, certo. Certo, Batista. Nós voltamos amanhã depois do Redação Informativo com o Grêmio e Rosário, e também já com o Internacional Juventude ou Juventude Internacional, como você preferir. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.